Irmãos, quantos pães tendes? Quantos pães tendes? Talvez você não esteja entendendo o porquê, mas um dia Cristo Jesus perguntou aos seus discípulos: quantos pães tendes? E eles falaram: nós temos 7 pães, apenas 7 pães e alguns peixes. Irmãos, foi o suficiente para que a glória do Senhor se manifestasse. Foi o suficiente para que Deus usasse poderosamente ali Jesus Cristo, para que o nome santo do Senhor fosse ali honrado e glorificado. Muitas vezes nós temos apenas 7 pães, 7 pães. E achamos que não podemos, que não estamos em condições de ver, de ouvir, de sentir a presença do Senhor. Mas eu quero falar para vocês, amados, que o Senhor nessa noite quer falar ao teu coração, que Deus quer te abençoar, que Deus quer mudar a tua sorte, que Deus quer abrir sobre vocês as portas, as janelas dos céus, para que as bênçãos da multiplicação adentrem os seus corações, para que vocês possam experimentar o poder, a grande graça, o grande cuidado do Todo-Poderoso. Oh, glórias, aleluias. Estava Jesus, amados, nas proximidades do mar da Galileia, ali no monte, e uma multidão de aproximadamente 4.000 pessoas, sem contar crianças e mulheres, estavam ali ao redor de Cristo Jesus. Eram pessoas que estavam em busca da graça, em busca do milagre, em busca da manifestação do poder do Todo-Poderoso. Diz a palavra que ali, aleijados, cegos, mudos, esses receberam nas suas vidas o milagre. Mas tinha apenas 7 pães para alimentar 5, 6 mil pessoas. Mas, amados, a nossa preocupação não deve ser naquilo que nós vemos, mas naquilo que Deus tem para os nossos corações, para aquilo que Deus quer falar às nossas vidas, para aquilo que o Senhor tem guardado para cada um de nós. E que nessa noite, amados, nós possamos refletir juntos a respeito da grande misericórdia do Todo-Poderoso, do grande cuidado do Senhor, do chamado de Deus para as nossas vidas, para que assim possamos crescer na presença daquele que para Ele nos comprou a preço de sangue. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 15, versículos 32 até o 39. Nos diz a palavra: e chamando Jesus aos seus discípulos, disse: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7 pães e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, e este ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Amém, queridos? Senhor, nós louvamos pela Tua graça, Pai, porque nesse texto vemos mais uma vez a manifestação do Teu poder, o Teu cuidado, o Teu zelo para com aqueles que Te amam, ó Pai eterno. E nessa noite, meu Deus, queremos que Teu Espírito fale aos nossos corações, para que nós possamos entender a Tua palavra, entender a Tua graça, a Tua misericórdia para conosco. Senhor, fala conosco nessa noite, é que eu Te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Queridos, o texto diz que Jesus estava no local um tanto quanto deserto, e ali havia uma multidão de aproximadamente 4.000 pessoas, além de crianças, das mulheres. Vamos contar aproximadamente 6, 7 mil pessoas estavam diante de Cristo Jesus.
Cristo Jesus sempre atraía as multidões a si, porque muitos iam ao encontro de Cristo apenas querendo receber o milagre, querendo receber a bênção, e aqueles que criam, com certeza, esses recebiam, porque o Senhor, Ele tem o seu coração movido pela compaixão. O amor do Senhor para com aquele povo era tão grande, o amor do Senhor para conosco é tão grande, amados, que nada é impossível, nada é impossível. O zelo do Eterno se manifesta sobre a vida daquele que deseja. Não importa, irmãos, se a nossa vida temos apenas 7 pães, não importa, o Eterno não está preocupado com a tua condição, o que você tem, mas o Eterno está preocupado com o teu coração, um coração aberto para que Ele possa trabalhar, um coração aberto para que Ele possa adentrar, para que Ele possa fazer morada, para que Ele possa cuidar de você, para que Deus cuide de você, amados. No texto que nós lemos, queridos, nós vemos que havia uma multidão necessitada do milagre, necessitada do poder do Senhor. E eu creio, amados, que nós também somos necessitados do milagre, do poder, da manifestação da glória do Eterno. Só, queridos, que ali eles não tinham nada para apresentar ao Senhor. Havia apenas 7 pães e alguns peixes. Isto era a riqueza que aquele povo tinha, eram os bens que aquele povo tinha naquele momento. Mas o Eterno, irmãos, não se deixa mover por essas coisas, mas Ele move-se pelos corações que o amam, que querem receber dele o milagre. E todos que se achegam, o Senhor, Ele é bom, Ele é misericordioso, e Ele manifesta o seu poder e a sua glória. O grande problema, queridos, é que nós temos uma dificuldade em aceitar o mover do Senhor. Nós temos uma dificuldade em aceitar a grande compaixão, a grande misericórdia, o grande zelo de Deus em nosso favor, e ficamos andando por aí perdidos, sem saber o que fazer, sem saber para onde olhar. Mas eu quero falar para vocês: quantos pães tendes? Quantos pães tendes? É o suficiente para que Deus trabalhe a tua vida, para que Deus mova na tua vida, para que Deus encha o teu coração. É isso que Deus quer, queridos, é isso que o Senhor quer. E nós vemos na palavra a partir do versículo 30, e vieram a eles multidões trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Cristo, e Ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam a saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. Irmãos, é muito interessante. Haja vista que o texto diz que quem chegou até Jesus era aqueles que nada tinha, mas precisava receber. É isso que Deus quer, queridos, aqueles que nada têm, mas aqueles que querem receber, aqueles que buscam, aqueles que estão à disposição do Todo-Poderoso, e estes experimentarão o poder do Senhor, o poder de Deus. Ainda no versículo 33 diz: mas os discípulos lhe disseram: onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Onde, amados, onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Se você olhar bem, queridos, cada um de nós estamos plantados no meio de um deserto. É um deserto de sol quente, é um deserto seco, é um deserto que não oferece esperança, é um deserto que não tem nada para oferecer, é um deserto vazio, é um deserto de fome, é um deserto de sofrimento, o local onde nós estamos. Mas quando nós olhamos para o Criador, irmãos, não importa onde você está, porque Deus pode mudar a tua sorte, porque Deus pode te restaurar, porque Deus pode colocá-lo de pé, porque Deus pode fazer grandes e maravilhosas coisas na vossa vida, irmãos. Grandes e maravilhosas coisas. O interessante, queridos, é que ali os discípulos estavam tanto quanto desacreditados no poder do Senhor. Eles olharam para aquela multidão e olharam para o deserto e pesaram a situação que os cercavam. Eles pesaram apenas o problema, olharam apenas o problema. Eles não olharam para o Senhor que resolve problemas. Quantas vezes, amados, nós estamos da mesma forma,
nesse deserto louco, pirado que nós estamos vivendo por aí, olhando só as dificuldades, olhando só os problemas, olhando só para a situação que nos envolve, enquanto que nós temos junto conosco, do nosso lado e ainda mais dentro do templo que é o nosso corpo, o Espírito Santo de Deus, que pode mudar a nossa sorte, que pode mudar a nossa vida, basta que creiamos nele e que abramos o nosso coração para receber a bênção do Senhor para conosco. Irmãos, muitas vezes nós não temos nada para oferecer ao Senhor, apenas 7 pães é o suficiente. Deus não quer mais do que isso. Deus não quer mais do que isso. E o mais que você pode fazer é oferecer a tua vida e ver o que Deus fará na vida daquele que crer. Irmãos, nós não podemos deixar que a situação feche os nossos olhos. Não permita, irmãos, que a situação na qual você está inserido, o meio onde você está, não permita que essas coisas feche os teus olhos para o Senhor. Não permita que os problemas, que as dificuldades te ceguem, que te faça apenas ver e querer o mundo, mas que você possa olhar para Cristo Jesus, porque é Ele que te resgata, é Ele que te restaura, é Ele que muda, é Ele que te salva e é Ele que te leva para os céus. E este é o nosso objetivo de vida, um dia estarmos com Cristo Jesus, até porque a Bíblia diz que tudo passa, porém a palavra não passa. E a palavra quem é? Jesus. É o verbo vivo, a palavra é Jesus, e esta precisa estar dentro do nosso coração, porque assim, irmãos, com certeza seremos fortalecidos e veremos o poder de nosso Senhor e Salvador Jesus. E todas as vezes, amados, em que os nossos olhos quiserem se fechar para Cristo, você tem que lutar. Você tem que lutar, você não pode concordar, você não pode ficar sentado, você não pode ficar esperando para ver o que ocorre, você tem que lutar, você tem que ir ao encontro do Mestre, mesmo que seja rastejando, rolando pelo chão, de joelho, seja qual for a forma, mas não fique parado. No texto que nós lemos, versículo 30, diz que muitos coxos, aleijados, cegos e outros mais estavam diante de Cristo Jesus e foram curados e receberam o milagre de Deus. Se eles tivessem ficado nas suas casas, olhando o deserto da sua vida, a dificuldade da sua vida, os problemas da sua vida, teriam ficado ali e certamente teriam morrido no seu mal, morrido no seu problema. Mas quando eles, movidos pelo desejo de conhecer a Jesus, de receber o milagre, quando eles foram até o Senhor que estava no monte, quando eles subiram aquele monte e ali apresentaram-se ao Todo-Poderoso, eles receberam a grande misericórdia de Deus nas suas vidas, a compaixão do Senhor veio à existência. Irmãos, olhemos para o nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós precisamos olhar para Cristo Jesus. Jamais tire os teus olhos de Cristo. Não permita que nada tire os teus olhos de Cristo Jesus. No versículo 34 do capítulo 15 de Mateus está escrito: perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graça partiu, e deu aos discípulos, e este ao povo. Oh, glórias! É o milagre do Senhor, irmãos, é o milagre de Deus. Queridos, muitas vezes nós queremos que algo extraordinário aconteça na nossa vida, que algo magnífico, de uma forma sobrenatural, assim, talvez assustadora, que venha nos balançar, que venha fazer coisas extraordinárias acontecer ao nosso redor. Mas muitas vezes, amados, o milagre do Senhor acontece de uma forma que ninguém vê. É preciso entender isto. A palavra nos diz o seguinte, amados, que os 7 pães e os peixes foram colocados nos cestos e foram repartidos. E quanto mais repartia, mais pães e mais peixe tinha. Quanto mais repartia, mais pães e mais peixes. É assim que o Senhor age. Foi dessa forma que Deus fez.
foi de uma forma silenciosa. Não houve trovões, não houve relâmpagos, não houve uma voz que rasgou os céus, nada disso, amados, apenas homens que cortavam os pães e os peixes, e eles se multiplicavam. Quando eles colocavam a mão, sempre tinha um pão para ser partido. Quando eles colocavam a mão, sempre tinha um peixe para ser partido. Isso é fé. Nós precisamos colocar, irmãos, a nossa mão no cesto, certo que o Senhor terá sempre um pão e um peixe para as nossas vidas. Ou seja, nós precisamos ir, irmãos, mesmo que você não veja relâmpagos, não veja trovões, mesmo que uma voz não apareça, que não surja um profeta para falar a você: ó filho meu, Deus me disse isso. Não, mesmo que isso não aconteça, mas vá, creia, porque Deus quer falar com você, Deus quer trabalhar o teu coração, Deus quer agir na tua existência. E quando assim fazemos, amados, veremos a glória do Senhor de uma forma extraordinária, grandiosa, magnífica. Oh, glórias, aleluias, glórias a Deus. É no silêncio que muitas vezes o Senhor age. É no silêncio do teu quarto, é no silêncio da tua casa, é no silêncio do monte, do vale, de um local isolado onde você tem buscado o Todo-Poderoso. É ali que o Senhor vai falar com você, é ali que o Eterno vai trabalhar o teu coração, é ali que as portas para as trevas, para a ação do maligno, serão fechadas sobre a tua vida, e o poder do Eterno há de manifestar-se grandemente na vida daquele que crer. Tens buscado o Senhor? Tens colocado a tua mão no cesto? Tens colocado a tua mão no cesto, igreja? Muitas vezes, amados, nós não queremos é fazer nada, mas queremos é receber tudo. Não é assim? Não queremos fazer nada. E eu quero citar para vocês as nossas dificuldades. Esses aleijados, cegos, mudos, enfim, saíram dos seus lares, saíram das suas casas. Não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha avião, não tinha bicicleta, não tinha moto. Era de canela mesmo, era de pés no chão, era em cima do lombo do camelo, em cima do lombo do jegue. Mas foram até Cristo Jesus. Nada os impediu de sair e correr ao encontro do Mestre. Nada os impediu. E nós queremos, amados, e nós queremos a bênção, queremos o milagre, queremos a multiplicação dos nossos 7 pães, mas temos a dificuldade em vir até a casa do Senhor. Nós colocamos 1000 poréns para vir à casa de Deus. Porque é longe, porque está quente, está chovendo, está frio. O frio está chegando. O nosso frio é uma graça. Nossos 20 graus estão chegando. E vão olhar: hoje está frio. Hoje está frio, não dá para ir na casa do Senhor. E nós colocamos, amado, uma série de dificuldades que nos afastam da presença do Eterno, que nos afasta da presença do Senhor. E mesmo assim, nós queremos de Deus receber alguma coisa. Lembre-se, é preciso que haja 7 pães. Tem que ter 7 pães. Tem que ter os pães, amados. Tem que oferecer ao Senhor o que você tem. E o que você tem é os pães. São os 7 pães. Ofereça para o Todo-Poderoso. Sacrifique ao Senhor aquilo que tu tens. Sacrifique ao Senhor. Entregue ao Senhor. Não permita que a tua carne fale mais alta que o Espírito Santo de Deus na tua vida. Não permita que a voz do diabo seja mais forte do que a voz do Espírito Santo. Não permita, amados, que nada te impeça de buscar a presença do Senhor, de subir ao monte que estava nas cercanias do mar da Galileia. Não permita que nada te impeça de estar na presença de Cristo Jesus, aquele que tem compaixão, aquele que tem zelo, aquele que nos ama a ponto de dar a sua vida por nós na cruz. É assim, queridos, esta é a nossa vida, e nós precisamos cada dia mais buscar do Senhor o socorro que Ele tem para as nossas almas. E no versículo 36 e seguintes: tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças partiu, e deu aos discípulos, e este ao povo.
Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém? É assim que Deus age. É dessa forma, irmãos, que o Senhor pode fazer na tua vida, na minha vida, na nossa vida. Deus pode te fazer prosperar. Deus pode te dar o muito. Deus pode fazer que a tua casa tenha o suficiente, porque Deus é aquele que multiplica, Deus é aquele que trabalha, Deus é aquele que olha por nós, Deus é aquele que zela por cada um de nós. E quando nós buscamos, amados, essa presença maravilhosa, magnífica, essa presença especial de Cristo Jesus, nós vamos experimentar, irmãos, a sua mão sobre a nossa vida, a mão do Senhor sobre a vida daquele que crê. E aquele, amados, que colocam as suas vidas debaixo das mãos do Mestre, esses são abençoados, esses são curados, esses são renovados, esses são abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, de bênçãos materiais, porque o nosso Senhor, Ele tem para dar. E diz a Bíblia que a sua mão não está encolhida, mas está pronto para abençoar aquele que busca, aquele que corre, aquele que vai ao seu encontro. Oh, glórias! Temos o desejo de receber alguma coisa do Senhor? Você quer receber algo de Deus? O primeiro passo, ir ao encontro do Senhor. Mas um detalhe, não espere ficar bem primeiro, não espere ficar bom primeiro, venha como você está. O Senhor diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu vos curarei, eu vos mudarei a sorte, eu vos abençoarei, eu tomarei para mim, eu farei que andem comigo. É o vinde, é o ide. Precisamos ir ao Senhor, porque Ele diz: vinde a mim. O texto diz que multidões, com todos os seus problemas, não ficaram esperando o pastor na sua casa, o presbítero na sua casa, o diácono na sua casa, mas entenderam que era preciso correr para os pés do Senhor. Correr para os pés do Senhor. E quantos, amados, estão esperando que o Eterno bata na porta da sua casa? Tem muita gente, queridos, há muitos que se acham tão bons, que estão esperando Jesus chegar e bater na porta. Tem alguém aí dentro? Tem alguém aí dentro? Jesus não vai bater. Não vai. Jesus não vai bater. Nós é que precisamos bater na porta do Senhor. Nós é que precisamos correr e insistentemente batermos na porta do Eterno, clamarmos por Ele, buscarmos a Ele, declararmos que Ele é o nosso Senhor, vivermos a vontade dEle e estarmos cada dia mais, amados, com o nosso coração aberto e pronto para receber o que Deus tem para dar. Essa é a verdade, amados. Esta é a verdade da palavra para as nossas vidas. Se você não sair do teu lugar, se você não correr ao encontro de Cristo Jesus, estarás fadado a uma vida de crente, crente mediano, crente sem alegria, crente sem paz, crente sem o Espírito Santo. Mas se nós corrermos para os pés de Cristo, se nós abraçarmos o Senhor, se nós agarrarmos o nosso eterno, amado e Senhor Jesus Cristo, e agarrarmos a Ele, pegarmos nos seus pés, nas suas vestes, e clamarmos pela sua graça, Ele olhará para nós, e o seu coração, movido de compaixão, movido de amor, este moverá na nossa vida, transformará a nossa vida e encherá o teu coração de paz. O teu coração de paz. Precisamos entender, igreja, precisamos entender que o Eterno quer ver em cada um de nós
algo positivo. O desejo de estarmos aos pés dele. O Senhor quer sentir que isso seja fato, seja uma realidade na nossa vida. O Senhor, amados, não quer que apenas tenhamos pessoas bonitas, bem vestidas, de gravatas e ternos, ali sentados e levantando as mãos ou coisa parecida. Não, o Senhor quer, na verdade, é aqueles despojados de roupa, aqueles que não têm roupas, mas têm um coração declaradamente aberto, sensível à voz do Espírito Santo de Deus. É isso que Deus quer, é isso que o Senhor quer, e é isso que Deus exige de cada um de nós. E se você assim colocar a tua vida, você verá, amados, que o Espírito Santo trabalhará o teu coração, trabalhará a tua existência, e você terá a alegria de servir e de estar na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus. Oh, glórias! Jesus, 2000 anos atrás, sobre a face da terra, um homem que era rejeitado por boa parte dos judeus. Um número muito grande dos judeus não queriam saber de Cristo, a ponto de crucificá-lo. Aqueles que não eram os escolhidos, abraçaram a Jesus, deixaram-se mover por Cristo, tocar por Cristo, e esses viram a glória do Eterno. Talvez você não seja a raça escolhida, os bonitos de Israel. Talvez você seja apenas mais um coxo, mais um aleijado, mais um cego, mais um impuro, mais um injusto, mais um pecador. São estes que o Senhor quer transformar. São estes que o Senhor quer curar. São os doentes que precisam de médicos. São os doentes. São esses que precisam da restauração. E que você não coloque limitações, mas vá ao Senhor e fale para o Todo-Poderoso que você tem apenas pães para oferecer, tem apenas 7 pães para oferecer, que você não tem mais nada, mas que tu precisa do milagre, que tu precisa da vida dele, que você precisa que ele venha morar no teu coração. Fale isso para o Senhor, fale isso, igreja. Senhor, eu preciso que tu more na minha vida, eu preciso que minha vida seja a tua morada, seja a tua residência, seja teu templo. Eu quero ser tomado pelo teu poder e pela tua graça. E quando assim fazemos, o Espírito Santo do Senhor virá sobre nossas almas, nos envolverá grandemente, e seremos lavados, purificados. As imundícias da nossa vida serão retiradas, os aleijões, a cegueira e outros males mais serão arrancados, porque o nosso corpo será purificado para a honra e para a glória do Senhor, e seremos semelhantes a Cristo, viveremos semelhantes a Cristo, e andaremos com Ele sobre a face da terra. Esse é o chamado do Senhor, aquele que multiplica pães, aquele que cura aleijados, aquele que cura cegos. Esse é o chamado do Senhor, que nos amou a ponto de morrer numa cruz imunda, para que nós pudéssemos ter a salvação, para que nós pudéssemos um dia estarmos diante dele, abraçando-o e chamando-o de Senhor. Essa é a missão de Cristo, é a missão de Cristo para nossos dias, é a missão de Cristo para cada um de nós. E que nessa noite, igreja, nós possamos refletir a respeito disso, analisarmos a nossa vida e vermos se temos oferecido os nossos pães ao Senhor. Será que temos oferecido os nossos pães? Será que temos oferecido? Muitas vezes nós não oferecemos nada, mas queremos receber. Pense, preciso oferecer os teus pães, tudo quanto tendes, para o Senhor, para que dele recebas o que tu precisas. Amém? Deixe o Senhor trabalhar a tua vida. Oh, glórias, aleluias. Que você pense nisso, que você deixe que a graça do Eterno se manifeste sobre a tua vida. E vamos orar nesse momento. Mas antes eu gostaria de perguntar se há alguém em nosso meio que gostaria de oferecer os seus pães para o Todo-Poderoso, oferecer o que tem, oferecer a sua vida. Se há alguém em nosso meio que gostaria, que quer, que deseja oferecer a sua vida para o Criador, aceitando-o como Senhor, que se manifeste, e nós vamos orar por você nesse momento.
Há alguém que se manifeste levantando uma das mãos, e o Senhor com certeza trabalhará ao teu coração, e o milagre do eterno acontecerá na tua vida. Amados, não deixemos a oportunidade passar, não deixemos. Estes não deixaram a oportunidade passar. Onde Jesus está? Jesus está na região da Galileia, está lá em cima do monte. Vamos para lá, porque lá que está o milagre. Jesus te chama, e Ele quer que você faça com Ele um compromisso. Vamos orar. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela palavra. Nós te louvamos pelo teu cuidado, pelo teu zelo, Senhor. E queremos declarar que aqui está os nossos pães, Pai. Está a nossa vida, está o nosso coração. Que tu venhas, ó Deus, mover poderosamente na nossa existência, para que nós possamos receber de ti o milagre que precisamos, a restauração que precisamos, que tenhamos os nossos olhos abertos, Senhor, que tenhamos as nossas pernas restauradas, que tenhamos, ó Deus, por completo a nossa vida renovada, para que assim o teu santo e bendito nome seja honrado e glorificado. Senhor Jesus, a ti seja portanto toda a honra e toda a glória, é o que nós declaramos, aleluias, amém, Senhor, glórias. Vivos, o nosso Deus. Vivos, o nosso Deus. Mensagem número 649.